Olá, tudo bem? Esse é mais um vídeo Pensando Bem e nós gostaríamos de continuar abordando aquele assunto que estamos tratando já desde uns vídeos passados, né? A respeito desse fenômeno que tem crescido tanto no nosso país, que é o fenômeno chamado de os desigrejados. É interessante, né? Um grupo enorme de pessoas, segundo as estatísticas, cerca de mais de 10 milhões de pessoas, não é pouca gente não, muita gente afastada, é uma multidão mesmo gigantesca. 10 milhões de pessoas, mais de 10 milhões de pessoas só no Brasil que não reconhecem a igreja, não querem saber de igreja, Jesus Cristo é o Senhor e acabou a conversa. E basta Jesus e não preciso de igreja para ser salvo e nem para coisa alguma. É uma controvérsia isso aí, porque Jesus estabeleceu o corpo. Nós fazemos parte de um corpo. A Bíblia diz que pelo Espírito fomos batizados num corpo. No entanto, eles não são pessoas que estão absolutamente destituídas de toda a razão, porque a igreja virou essa instituição engessada que nós estamos vendo aí, e tiranizando as pessoas, governando com vara de ferro, né? Aqueles que se julgam os donos da igreja, o clero, embora não seja romano, mas continua sendo o clero, eles dominam com vara de ferro. O evangelho não é imposto, não é exposto, é imposto, melhor colocando, não é? Não é um evangelho como a própria Bíblia nos ensina, que o evangelho tem que ser exposto e não imposto. Então temos aí um evangelho imposto, onde as pessoas são obrigadas, elas têm que obedecer aquilo que determinam os líderes, né? Então vivendo debaixo de opressão, vivendo debaixo de sofrimento, debaixo de aperto, resolveram sair de toda a instituição e agora caminharem aí dispersos, como ovelhas que não têm pastor. Isso não está correto, de fato, né? Mas também ser igrejeiro está absolutamente errado, porque a Bíblia não nos ensina que temos que ser igrejeiros. O igrejeiro é aquele que o culto é o centro da sua vida. Eles são treinados e funcionam perfeitamente no ambiente do culto, mas fora do culto tenho lá minhas dúvidas, né? Tenho cá minhas dúvidas se funcionam perfeitamente. Esse tem sido um grande problema. Então, de um lado nós temos os igrejeiros e do outro lado nós temos os desigrejados. Ambos estão errados. O que nós precisamos é uma compreensão correta do que é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós, pelo Espírito Santo, fomos batizados no corpo. Então fazemos parte de um corpo, não podemos nos isolar. Aquele que se isola, ele não é sábio, porque aprendemos uns com os outros, aprendemos nos relacionamentos, aprendemos na obediência, aprendemos no sofrimento, muitas vezes um com o outro, aturando pessoas que são, digamos, chatas de aturar, não é? Temos que levar os fardos uns dos outros. Como podemos servir uns aos outros se não participamos dos outros, só participamos de nós mesmos? Eu tenho um Cristo particular para mim, não é? Os igrejeiros se apropriaram do prédio, do templo, digamos assim, do culto, é o povo cultocêntrico. E os desigrejados se isolaram, não querem saber de nada. Mas nós não somos nem cultocêntricos e tampouco isolados. Fazemos parte de um corpo. Temos que ser nutridos por esse corpo e temos que ser doadores a esse corpo. Temos que investir nesse corpo com amor. Temos que dar dos nossos dons, dos nossos talentos nesse corpo. É impossível você servir a Deus isolado. Como você vai servir a quem você está servindo? Como você está servindo? Servindo a si mesmo? Servindo a sua casa? Né? E os desigrejados. E os igrejeiros estão servindo a quem? Servindo o prédio, servindo a forma, servindo o culto. Acham que o culto e a doutrina toda é a expressão de Deus, mas não é. A igreja
nessa forma que está aí, não é expressão de Deus, coisa nenhuma. Então errados estão os igrejeiros e errados estão os desigrejados. O que precisa mesmo, repito, é haver uma compreensão pela palavra e pelo Espírito de Deus do que verdadeiramente é o corpo de Cristo, como funciona o corpo de Cristo e como o corpo de Cristo age e como nós devemos agir dentro desse corpo. Não agir dentro de uma instituição, agir dentro de um corpo, de um organismo que tem cabeça, tronco, membros, né, que funciona. Isolados, perecemos. E dentro de uma instituição engessada, também não vamos a lugar nenhum. Mas havendo uma compreensão clara do que é o corpo, então vamos deixar de ter igrejeiros e vamos deixar de ter desigrejados. Fica a dica. Um abraço.